Mateus capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus tinha concluído essas palavras, ele disse a seus discípulos: Como vocês sabem, daqui a 2 dias acontece a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus com traição para matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa do leproso Simão, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, com perfume de grande valor, e ela começou a derramá-lo sobre a cabeça dele, enquanto ele estava reclinando à mesa. Mas ao verem isso, seus discípulos ficaram indignados, dizendo: por que este desperdício? Pois este perfume poderia ter sido vendido por uma boa quantia e ela dada aos pobres. Mas, estando atento, Jesus disse-lhes: por que vocês estão perturbando esta mulher? Pois ela fez uma coisa linda para comigo. Ora, vocês sempre terão os pobres consigo, mas a mim nem sempre terão. Aplicando ela este perfume no meu corpo, ela o fez visando o meu sepultamento. Deveras vos digo que onde quer que este evangelho seja proclamado no mundo inteiro, o que esta mulher fez também será contado em sua memória. Então, um dos 12, aquele chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: quanto estão dispostos a me dar para eu o entregar a vocês? Aí, eles lhe deitaram 30 moedas de prata. E desde então ele passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães ázimos, os discípulos se aproximaram a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Aí ele disse: vão à cidade, a fulano, e digam a ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em tua casa. E os discípulos fizeram como Jesus os tinha instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: deveras vos digo que um de vocês vai me trair. Aí eles ficaram bastante aflitos e começaram cada um a dizer-lhe: não pode ser eu? Pode, Senhor. Mas respondendo, ele disse: aquele que enfiou a mão comigo na tigela, esse vai me trair. O Filho do Homem certamente vai assim como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Teria sido melhor para esse homem não haver nascido. Então Judas, o que o traía, respondeu e disse: não pode ser eu, pode, Rabi? Ele lhe disse: falou e disse. Ora, enquanto comiam, tomando o pão e o abençoando, Jesus o partiu, deu-o aos discípulos e disse: tomem, comam, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, ele o deu a eles, dizendo: bebam dele, todos vocês, porque isto é o meu sangue, o da nova aliança, que está sendo derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Digo-vos ainda que eu certamente não beberei deste fruto da videira, desde agora até aquele dia em que o beberei novo com vocês no reino de meu Pai. E depois de cantar hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes diz: ainda esta noite todos vocês serão levados a tropeçar por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Aí Pedro, respondendo, disse: ainda que todos sejam levados a tropeçar por tua causa, eu jamais serei levado a tropeçar. Disse-lhe Jesus: deveras te digo,
que nesta noite, antes que qualquer galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro diz a ele: ainda que me seja preciso morrer contigo, eu jamais te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então Jesus lhes disse: a minha alma está angustiada ao ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. E indo um pouco mais adiante, ele caiu com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, ele vai aos discípulos e os encontra dormindo, e diz a Pedro: que coisa! Vocês não conseguiram vigiar comigo sequer 1 hora? Vigiem e orem, para que não adentrem em tentação. O espírito de sua parte está disposto, mas a carne é fraca. E afastando-se uma segunda vez, ele orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E indo, ele os encontrou dormindo outra vez, porque seus olhos tinham sido feitos pesados. E deixando-os de novo, ele foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então ele foi aos seus discípulos e disse-lhes: terminem de dormir e descansem. Aliás, a hora chegou e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem, vamos, eis meu traidor. Enquanto ele ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e clavas, enviada pelos principais sacerdotes e os anciãos do povo. Ora, o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendam-no. E indo diretamente a Jesus, ele disse: salve, Rabi, e o beijou. Aí Jesus disse a ele: amigo, a que tu vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mas aí, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou sua espada e feriu o escravo do sumo sacerdote, decepando-lhe uma orelha. Com isso, Jesus diz a ele: coloca a tua espada de volta na bainha, porque todos os que tomam a espada, pela espada morrerão. Será que você realmente imagina que eu não possa apelar para meu Pai agora mesmo, e ele colocará a meu lado mais do que 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que assim tem de acontecer? Em seguida, Jesus disse à multidão: vocês saíram com espadas e clavas para me prender, como se fosse bandido? Diariamente eu costumava sentar com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas tudo isto está acontecendo para que as Escrituras dos profetas se cumpram. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Aí, os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa os escribas e os anciãos estavam reunidos. Já Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, sentou-se com os guardas para ver o desfecho. Ora, os principais dos sacerdotes e os anciãos, isto é, o conselho inteiro, ficaram procurando falsas testemunhas contra Jesus para poderem fazê-lo morrer, e não encontraram. Mas, finalmente, 2 falsas testemunhas se apresentaram e disseram: este disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes nada? O que é que estes estão testificando contra ti? Mas Jesus guardou silêncio. Aí, reagindo, o sumo sacerdote disse a ele: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus lhe diz:
falou e disse: Digo-vos ainda que um dia vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Ele blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que vocês acabam de ouvir a blasfêmia dele. Que vos parece? Aí eles responderam, dizendo: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe deram murros, enquanto outros lhe davam tapas, dizendo: Profetiza-nos, Messias, quem é que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e uma certa criada aproximou-se dele, dizendo: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que você está falando. Aí ele saiu para o pórtico, e outra criada o viu e diz aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareano. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Mas daí a pouco, os que estavam por ali aproximaram-se e disseram a Pedro: Certamente você também é um deles, pois teu próprio sotaque te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus havia dito a ele: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.